falar de um assunto que está muito em alta agora. As canetas emagrecedoras se tornaram muito populares, mas também levantaram alertas muito importantes sobre possíveis efeitos colaterais, como casos de pancreatite. Para esclarecer os riscos e orientar sobre o uso seguro desses medicamentos, eu converso agora com o clínico geral e nutrólogo, Dr. Ednilton Dutra. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Kátia? Tudo bom, Kátia? Tudo bem, seja bem-vindo. Então a gente vai falar dessas canetas emagrecedoras que não tem jeito. A gente só ouve falar disso agora e o povo tá usando pra valer, não tá? Tá na moda, né? Tá na moda. A maioria das pessoas, inclusive, busca emagrecimento e vida saudável, mas agora com a medicação se tornando um pouco mais acessível às pessoas, a gente tem ouvido falar bastante, né? Inclusive, daí começam a surgir os assuntos como esse. Os efeitos colaterais, as possíveis complicações que podem vir em decorrência da medicação. Então, né? realmente, esses efeitos colaterais e problemas podem surgir. Mas é comum? Bom, todo medicamento ele envolve riscos no uso, né? Se você for pegar a bula dos medicamentos, Sim. tem lá todas as complicações que podem decorrer. E não é diferente também com o uso das canetas emagrecedoras. A pancreatite está descrita, inclusive, em bula e é uma complicação que pode sim acontecer. Mas, graças a Deus, é uma medicação segura e acontece num percentual muito pequeno dos pacientes que fazem uso. Pode seguir, doutor. Não, vou te interromper. O que eu ia falar é o seguinte... Mas assim, a pancreatite em si é muito difícil de você saber se ela está relacionada diretamente ao uso da medicação ou aos fatores relacionados. Porque a população obesa, geralmente ela carrega outros fatores de risco para a pancreatite junto. Nas causas da pancreatite, a mais comum é a pedra na vesícula, o triglicerídeo alto e o uso de álcool. E geralmente a população obesa, que é quem usa as canetas emagrecedoras, ela já carrega pedra na vesícula e às vezes o triglicerídeo já está alto. Então, quando acontece e a gente notifica um caso de pancreatite com o uso das canetas emagrecedoras, a gente sempre se pergunta: será que é por causa de um fator de risco que já existia ou será que é por causa da medicação em si? De qualquer maneira, os dados eles vêm associando a pancreatite à medicação, mas pode ser uma associação indireta. Então, não tem nada 100% comprovado até agora, doutor. Se eu não me engano, são 6 casos que estão sendo investigados no Brasil. Nenhum até agora é certeza, assim, foi bater o martelo, é o uso da caneta. Lógico, vai ter associação com a medicação? Muito provavelmente. Só que essa associação é direta ou é indireta? Por isso que é necessária uma investigação mais aprofundada disso. Mas assim, eu queria falar isso mais para tranquilizar quem faz o uso adequado. Agora, lógico que você usar de maneira indiscriminada ou uma medicação de procedência duvidosa, como as que estão trazendo de fora e tudo mais, aumenta de um jeito muito mais o risco. Nossa, doutor, as canetas, eles estão trazendo, às vezes, dentro de porta-malas, locais ali escondidos no veículo. Esses medicamentos, eles precisam ser mantidos refrigerados, é isso, né? Sim, no caso da tirzepatida, que é o Monjaro... que no caso nem é caneta, né? São aquelas ampolinhas. Ela tem que ser mantida refrigerada de 2 a 8 graus. Então, se você trouxer numa temperatura acima disso, não tem como você atestar o grau de pureza daquela substância que você está injetando. E acontecem modificações químicas e tudo mais que pode colocar em risco as pessoas. Fora que a gente não sabe, passam muitas mãos até chegar à sua mão como consumidor e ali dentro a gente não tem como atestar o que foi colocado, porque podem muito bem ir lá, aspirar a medicação e colocar outra coisa no lugar. Verdade, entendeu? Ou doutor? ter alguma impureza, alguma infecção decorrente da contaminação, né? Pode ter até água lá dentro, socorro Deus, né? Mas você não sabe, né? Se é algo que está trazendo de forma ilegal ainda. E são aqueles frasquinhos, não tem como você conferir de fato, né, o que tem ali dentro. Sim, inclusive teve um caso que eu cheguei a atender, porque também estão trazendo uma outra medicação que ainda está em estudos, que é a retratutida. Exato, nós fizemos até matéria com apreensões desse medicamento. Então, teve um caso que eu atendi, que a paciente estava usando, ilegal do Paraguai, trazida, ela desenvolveu um quadro de arritmia grave, que pode levar inclusive à morte súbita, e passou 24 horas vomitando. Então, assim, sabe-se o que tinha lá dentro? Será que foi a medicação mesmo? Porque quem usa esse tipo de medicação que nem aprovada foi ainda, no fim acaba sendo uma cobaia. Exato. Então, a gente traz essas informações justamente para que as pessoas que estão utilizando, utilizem de forma segura, acompanhada com um médico, que façam exames, porque não adianta nada ser emagrecido. Você tem que mudar estilo de vida, tem que buscar construir massa muscular, porque na fase de manutenção, que é a segunda fase do emagrecimento, a gente vai precisar desse músculo. Porque senão a pessoa entra naquele
aquele efeito sanfona e começa a ganhar só gordura, perde massa magra, não consegue manter depois e ganha só gordura e efeito sanfona aí que a gente já está cansado de ver. Doutor, efeito colateral, mesmo sendo acompanhado, o paciente vai sentir, pode sentir, mas com o acompanhamento é diferente e o profissional vai estar ali de olho, né? Sim. Por exemplo, os pacientes que são atendidos por mim, eles têm acesso a mim. Então, qualquer coisa que aconteceu. Tô tendo uma náusea, não me adaptei. Hoje eu tive, sei lá, um quadro de diarreia, que é muito comum, que acontece nas canetas emagrecedoras. Eles entram em contato e a gente, lógico, vai dar todo o suporte. Diferente de quem faz uso por conta, porque vai recorrer a onde? Eles procuram, geralmente, os pronto atendimentos e tudo mais, mas nem sempre a gente vai conseguir ter um primeiro olhar ali como um clínico geral que não está habituado com aquelas medicações. Sim. Então, assim, por isso que é importante fazer o acompanhamento com exames, para a gente minimizar os riscos. Porque quando, por exemplo, por causa da pancreatite, o paciente veio para utilizar, a gente já pede um ultrassom de abdômen para ver se ele já não tem pedra na vesícula. Outra coisa muito importante, quando a gente vai usar as canetas emagrecedoras, é saber se não tem nódulo na tireoide. Porque o câncer medular de tireoide, ele pode crescer com o uso do GLP-1, porque ele tem receptor ali. Então, a gente sempre tem que fazer. Tem nódulo de tireoide, a gente vai investigar antes de entrar com a medicação. Rapidinho, doutor, que já estão pedindo para eu encerrar mais uma dúvida. Tem gente querendo perder só um pouquinho de peso, assim. Vocês vão indicar para essa pessoa? Depende. Se ela tiver outros fatores que estejam validados para o uso da medicação, a gente pode sim utilizar, mesmo para os pacientes que não sejam obesos, que possam estar na faixa de sobrepeso. Tem uma mudança na medicina hoje que a gente tenta se antecipar. Por isso que criaram o pré-diabetes, o pré-hipertenso, eles estão antecipando. Então, no sobrepeso, quando a gente tem fatores de risco associados que justifiquem, a gente pode sim utilizar. Mas, quero perder só um pouquinho pro verão. Vai agora entrar naquela roupa que eu perdi. Isso nem sempre é indicado, porque justamente a gente não vai conseguir ter um controle depois de como utilizar essa medicação, os fins dela já são bem estabelecidos, então não vai ter muito ganho, não. Obrigada, doutor. Então tá aí, gente, esclarecido, né? Precisamos emagrecer com saúde, cuidar da saúde de modo geral, não é só vestir a roupa e cair bem, não. Tem que estar bem também por dentro. Obrigada de novo, doutor. Obrigado.